Não havia biblioteca na minha casa. O que havia era uma enciclopédia, chamada Grandes Personagens da História Universal. Era uma enciclopédia branca, grande. E aquilo para um menino de 8 anos era uma coisa efetivamente atrativa, que me despertava uma certa curiosidade. Mas eu não sou fruto de um ambiente de leitura. Não havia um local cheio de livros em que eu pudesse ler. Então a primeira coisa que eu li foram biografias. A partir dos 14, 15 anos de idade, a leitura começa a fazer parte efetivamente da minha vida. E aí aqueles livros que todo mundo lê quando é pequeno, né? O Pequeno Príncipe, O Menino do Dedo Verde e Lobato. Lobato, eu ganhei uma grande coleção de Lobato, eu li muito Lobato. Rei Nação de Narizinho, eu li muito quando era pequeno. Fora isso, não muita coisa. Eu não sou efetivamente o que se possa dizer de um devorador de livros, mesmo porque eu sou muito criterioso quanto àquilo que eu leio hoje. Mas eu já li muito mais coisas. Moleque, eu já li muito mais coisas. Eu cresci na Ponta da Terra e cresci na Jatiuca. E andava muito no bairro do Poço, na biblioteca do Sesc Poço, que foi a primeira biblioteca que eu frequentei, efetivamente. E lá eu tive contato com alguns autores. O primeiro autor que eu li toda a obra, que eu li inteiro, do primeiro ao último livro que escreveu, foi Graciliano Ramos. É até hoje o autor que eu mais consigo gostar e ter e ler e cultivar. Acho um homem de experiência muito aguda, literariamente falando, e de uma vida muito sofrida em alguns aspectos, né? Depois eu tive contato com Gabriel Garcia Marques, tive contato com outros grandes autores que me ajudaram a formar, com Jorge Amado, com Jorge de Lima, com autores que me foram fazendo a minha formação. Mundaú, grande Lagoa Mãe, a senhora fede. Metade de mim é plantação de cana, a outra metade o boi comeu. A melhor forma de incentivar a leitura é não indicar livros. Quando você indica um livro para um sujeito de 14 anos de idade, você meio que está o obrigando a ler. Mas quando você fala alguma coisa e espera que ele pergunte de onde veio aquilo, e você diz que aquilo não é seu, que aquilo pertence a Graciliano Ramos, que aquilo pertence a Manuel de Barros, que aquilo pertence a Ferreira Goulart, que aquilo pertence a Marcos de Farias Costa, a Sidney Vanderlei, quando você diz isso, o sujeito vai. A melhor forma de incentivar a leitura é falar sobre leitura sem falar de livros. Eu sou muito desconfiado com o que se chama de programas de incentivo à leitura, porque eu não conheço ninguém que foi obrigado a ler um livro e gostou desse livro. Então a leitura na escola é tratada como uma obrigação. Enquanto ela for tratada como uma obrigação, nós vamos perder leitores. O professor, ele, nesse caso, com relação ao incentivo à leitura, ele tem duas funções. Ou ele é um formador de leitores, ou ele é um deformador de leitores. Um outro mito que eu acho que tem que ser combatido é tratar a leitura como se ela fosse sempre uma coisa boa, como se ela fosse sempre uma coisa maravilhosa. Você pode ler livros para se tornar um ser humano melhor, e você pode ler livros para se tornar um ser humano pior. Eu devo boa parte do meu interesse à leitura a uma professora de literatura, chamada Áurea Marinho, que foi uma grande professora que eu tive no primeiro ano do ensino médio, que foi efetivamente a primeira pessoa a olhar para o que eu escrevi e dizer assim: continue escrevendo, faça com que isso seja uma coisa contínua, tire da livre inspiração e transforme num processo criativo. Eu fazia 8ª série e depois primeiro ano ela reforçou o convite. E eu continuei a escrever, e boa parte da minha produção é dedicada a ela até hoje. O acesso à leitura que se dá em Maceió, para quem gosta efetivamente de ler, é correr atrás de livro em sebo. Então, durante muito tempo, e até hoje, eu frequento sebos. Eu gosto de disco e livro velho. E isso eu trago comigo. Então, Maceió é a terra do alfarrábio. Gostava de mexer com a menina o pai, até que a mãe descobriu e cortou o marido em 5 partes, pôs no saco e levou para a delegada. Doutora, aqui o meu marido bulinou minha filha 5 vezes. Pode ficar com ele, eu não quero prestar queixa. Manuel de Barros é um gênio. Manuel de Barros é um tipo de ser humano que não vai
aparecer na Terra nem tão cedo. Imagine um escritor que não tem status de escritor. Agora imagine um escritor que vive uma vida prosaica e voltada unicamente para a sua própria criação. Ser minha influência não significa que eu escreva copiando o estilo de Manuel de Barros, porque eu acho uma coisa inimitável. O carinho que eu tenho por Manuel de Barros é exatamente um carinho de fã. Quando Manuel de Barros morreu, eu me senti muito triste. Foi como se eu tivesse perdido o meu John Lennon, eu perdi Manuel de Barros. Um sujeito de 60 anos chega para mim e faz: aprendi a ler com o que você escreveu. Isso é uma coisa que é impagável, não tem preço. Não há concurso de poesia, não há rótulo, não há crítica, não há elogio que seja maior do que isso.